A precificação no delivery, ela não envolve margem, né? Eu ensino para os meus alunos o tripé da precificação. São 3 pontos, né? Você tem a margem, é importante, né? Você olha lá quanto é o CMV do seu produto, ok. Você tem os seus custos fixos, né? Que você precisa identificar, mas você não precisa colocar no produto, na sua margem, por exemplo, valor de aluguel, não é assim que funciona. Então você tem 3 pontos para você olhar na sua precificação: margem, custo fixo e capacidade de venda. Então, por exemplo, se você tem uma margem muito alta, um custo fixo baixo e vende muito, você está no melhor cenário. Você consegue vender muito com uma margem alta e custo fixo baixo. Mas às vezes você tem uma margem muito alta, você tem custo fixo baixo, aí você vende muito pouco. Então, às vezes, aquelas poucas vendas, elas não são nem suficientes para pagar o teu custo fixo, que é baixo. Então, você deveria vender um pouco mais, você tem que vender mais caro, se você quiser sobreviver, entendeu? Então, agora, você também tem o cenário do cara que tem um custo fixo baixo, uma venda muito alta e uma margem mais baixa. Às vezes esse cara também consegue ter lucro. Então é um equilíbrio, então não existe um ponto certo. Por isso que a precificação é muito individualizada e não é recomendável você copiar preço da concorrência, porque você não sabe como é que o cara faz. Você não sabe se ele opera com 2 pessoas na cozinha e você opera com 5. Então muda toda a configuração da precificação. Então não é pegar o custo do produto, multiplicar por 3, por 4, por 5, é ver qual é a realidade, qual é o teu grau de eficiência operacional para produzir, qual é a sua capacidade de ter um cardápio bem estruturado para ter um ticket médio mais alto, que isso vai fazer toda a diferença. Então, não adianta você vender muito com ticket médio muito baixo, né? Porque só o custo de entrega, as alavancas que você vai colocar, vão te sugar um valor que às vezes vai a tua margem inteira, mesmo que a sua margem esteja boa, entendeu? Então é uma combinação de fatores onde o ticket médio é muito importante, né? E aí vai o que eu falei lá no início também, do seu posicionamento, entendeu? O seu posicionamento te ajuda muito nisso. Então quando você aponta a tua operação para o teu público certo, pô, você tem muito mais chance de vender melhor. Então, a qualidade do pedido importa. Então, o que eu vejo muita gente desesperada com precificação é porque é um erro de origem, né? Um erro de nascimento, vamos dizer. O cara começa a tirar para tudo quanto é lado, quer vender de qualquer jeito. E aí não tem aquela coisa, temos que parar e consertar. Né? Então, às vezes, tem cliente, consultoria, mentoria, às vezes que a gente fala assim, gente, olha só, para a gente começar a resolver isso aqui, a gente vai precisar destruir para construir. Porque do jeito que está isso aqui, não adianta a gente pensar em acelerar, ou colocar alavanca, ou botar qualquer coisa, porque está muito descompensado, está muito mal feito, está muito desnichado, vamos dizer assim. Então, vamos aqui focar num produto específico, vamos focar no posicionamento. Redesenha para a gente poder vender. Então, a precificação vai muito em cima desses pilares, entendeu? Então, como precificar para o iFood? Primeiro, estrutura de cardápio, você tem um ticket médio mais alto possível. Se você tem um ticket médio, por exemplo, de R$80, cara, se a tua margem se o teu CMV é 35% ou 28%, já não faz tanta diferença, entendeu? Agora, se a tua margem se o teu ticket médio é R$25, e por mais que você tenha um CMV de 20%, você vai estar em maus lençóis, entendeu? Então, por quê? Porque o teu ticket médio é muito pequeno e o custo de entrega ele é igual. Né? O motoboy custa igual para levar um pedido de 100 e um pedido de 25. E aí o custo atrelado daquele pedido ele é muito mais impactado, né, no ticket menor do que o maior. Então, é uma composição de vários fatores. Por isso que eu falei lá no início que não é uma ciência de 1 mais 1 é igual a 2. Então, depende de como é que você está posicionado, da sua operação, onde é que você está, se você paga um aluguel caro, se você não paga um aluguel caro, se você tem capacidade de operar em uma escala maior, se você não tem. E aí, às vezes tem nichos e produtos que às vezes não são
não são para você, entendeu? Então você fala, cara, eu não tenho capacidade de venda em escala. Eu não, você não tem capacidade de venda em escala. Você não tem uma estrutura operacional para vender, para atender bastante cliente. Cara, você tem que entrar no nicho que você tem que vender o mais caro possível, um produto para o público A, para você com 15 pedidos fazer, de repente, R$ 1.200 de venda. Entendeu? Esse seria o melhor cenário. Então, vamos readequar para a sua realidade, entendeu? Isso é muito importante, entender isso. E aí no iFood a conta vai fechar quando isso tiver equacionado. Então não é o 12% de comissão que vai fazer o teu negócio ir bem ou mal. Né? É como você vai entender esse mecanismo e estruturar a sua composição de preço. Beleza? Total. Baldino, eu coloquei ali, cara, algumas mensagens que o pessoal tinha mandado enquanto você estava meio off. Vou colocar mais você mandou uma onde? aqui. Tô mandando ali no próprio chat aí da conversa. Aí Tá. sou eu que tô mandando, mas é o pessoal que tá falando. Coloquei o nome da pessoa em cima ali, ó. Tá. Aí pode pegar nas perguntas. Vamos lá. Novas funcionalidades. Todo dia, né, que o iFood coloca novas funcionalidades, né? Assim, é até difícil de acompanhar, né? Tudo que eles fazem. Né? Então você tem muitas telas novas que foram liberadas agora recentemente. Agora você tem uma visão de concorrentes diretos, você não tinha, né? Que é muito bacana. Vai ter muita ferramenta nova, toda a parte também de cancelamento, gestor de pedidos. Você tem muitas frentes de trabalho no iFood que estão desenvolvendo funcionalidades. Eu ajudo lá dentro, tanto como conselheiro do Fórum de Restaurante, como no programa de experts do iFood e no Conexão, né, junto com os outros influenciadores. A gente está lá dentro ajudando eles a desenvolver soluções, melhorar, né, para dar cada vez mais visão e tal. Tá? Aqui, tem uma pergunta. Baldino, estou escalando o mercado de parmegiana e gostaria de entender um pouco mais do algoritmo para ter mais conversão. Percebo muita visualização, mas pouca conversão. Alguma dica? Tenho certeza que é dificuldade de muitos. Então, assim, acho que o Júnior, né, que fez essa pergunta. Ô, Júnior, a questão é o seguinte. Quando você olha o funil do iFood, você tem lá as etapas do funil. Então, o que é uma conversão boa, o que é uma conversão ruim? Então, o que eu falo? Primeira coisa, esqueça a análise de concorrência, aquela concorrência básica, quando você bota lá o funil lá de visitas, e que vai visitas, visualizações, e termina lá em pedidos concluídos. Né? Cada etapa do funil, né? Então, por exemplo, de visitas para visualizações, vamos imaginar aqui, você tem 1.000 visitas. O que significa que é visita? Visita é o cara que entrou no seu cardápio. Então, essa é a primeira etapa do funil, visitas. Né? Você teria até uma etapa antes que o iFood não coloca, que seriam impressões, né? Que nos anúncios do iFood você tem quantas vezes a pessoa viu o nome da sua loja quando ele está rolando lá as listas. Tá? Mas o funil do cardápio do iFood, quando a gente olha lá, ele começa com visita, a partir do momento que o cliente entrou no seu cardápio. Então você entrou no cardápio, apertou lá, apareceu, entrou na sua loja. Beleza, então você teve uma visita. O que transforma a próxima etapa é a visualização. O que ele considera visualização? É quando o cliente clica no item do seu cardápio. Eu vi ela só parmegiana, cliquei lá e vi. Então, ele fez uma ação. Tem gente, cara, que perde pouquíssimas pessoas de visita para visualização. Quase todo mundo que entra vira visualização. E tem gente que perde 80% nessa primeira etapa do funil. Tem gente que tem 1.000 visualizações e 80 visitas. Você tem 1.000 visualizações, cara, essas 920 pessoas que passaram ali foram embora, entendeu? Sem clicar no seu produto. Então, o que isso, quando acontece nessa primeira etapa, a gente tem que resolver. O que acontece ali?
a estrutura do cardápio não está bem montada, ou seja, você tem muita visita, mas o cliente rapidamente entra e sai. Então você tem que fazer com que ele avance para a próxima etapa, que é apertar em algum item. Então você tem que ter dentro dos primeiros produtos combos para uma, duas pessoas em uma super oferta para você estimular o cliente a fazer um movimento de apertar ali, para não ter evasão do cardápio. Então isso é um trabalho para quando se isso está acontecendo no seu delivery, se você está perdendo nessa primeira etapa. Aí você tem várias etapas, né? Você tem, aí que eu não estou com o funil aberto aqui, mas visitas, visualizações, aí se eu não me engano é sacola, né? Se você coloca item na sacola, então o que é? Quando o cliente ele visualizou e selecionou um produto para botar na sacola, né? Então você sempre vai decaindo, né? De 1.000, às vezes passa para 900 na visualização, depois na sacola para 650, aí depois da sacola você tem revisão, né? Ou seja, bota itens na sacola, aí antes de fazer o pedido, ele revisa o pedido. Então tem muita gente que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, revisão e sacola quase é o mesmo número, né? Você perde muito pouco da revisão e da sacola. E ali, né, sacola e revisão, na verdade. Sacola primeiro, depois revisão. E por último, pedidos concluídos, né? Conclusão. Então, você tem que ver onde você está perdendo, né? Qual é a etapa que está te afetando mais. Tem gente que vai muito bem em todas as etapas, perde muito pouco, né? Então, assim, o que é um cardápio com altíssima conversão? 40% de conversão. Eu tenho cliente que tem 40% de conversão. Dá para todo mundo ter 40% de conversão? Não. Lanches, hambúrguer, pizza, geralmente, uma boa conversão é na ordem de 18%, 17%, né? Porque tem muito nichos específicos. Por exemplo, quem trabalha com marmita no almoço tem conversão alta, naturalmente. Porque o cliente já sabe que vai pedir, não tem tempo de ficar pesquisando, então ele já sabe que ele quer no teu restaurante. Então, uma visita vira um pedido, então teus indicadores ficam bons de conversão. Mas também é pela natureza do nicho, tá? Então, pizzarias têm mais conversões naturalmente mais baixas do que uma marmitaria que trabalha no almoço.